Vamos lá, galera. Questão 154, uma questãozinha que envolve aí PA, uma questãozinha que envolve sequências, razão e proporção e muita interpretação, gente. Que é essa questão, eu vou mostrar pra vocês como é fácil errar ela. A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil, nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um de seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade de formação de novos médicos. Um desses estudos gera um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Ele vai te dar esse dado, com o ano, o número de médicos e a população brasileira em milhar. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 1990 para 2000 e de 2000 para 2010. Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020. O número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020 seria D. Seguinte, gente, ele falou essa informação aqui, ó. O número de médicos e da população brasileira para 2020 será a média entre a variação de 1990 para 2000 e a de 2000 para 2010. Belezinha. Se a gente pegar, a gente vai ter que fazer a seguinte conta. Como ele quer a média da variação, nós vamos ter que fazer a seguinte conta. De 1990 até 2000 e de 2000 até 2010. Dessa maneira, nós vamos ter assim. De 1990, a gente tinha 219 mil médicos. Em 2000, 292. Então, nós faremos a seguinte conta. 292 mil menos 219 mil. Essa continha aqui vai nos render o resultado de 73 mil. Aqui, nós vamos ter o seguinte. O menor resultado, no caso, o de 2000, vai ser 292 mil. E, em 2010, 365 mil. Nesse caso aqui, nós vamos ter também 73 mil de diferença. Como ele quer a média, você soma os termos e divide por 2. Então, você vai ter 73 mil mais 73 mil dividido por 2. Mas você para ver, isso daqui, somar 73 mil com 73 mil, é multiplicar 73 mil por 2. Então, você basicamente vai cortar o 2 com 2 e a média vai ser 73 mil. Então, esse vai ser o aumento de médicos que nós vamos ter. Então, no ano de 2020, nós vamos ter o número de médicos de 2010, que vai ser 365 mil, mais 73 mil. Fazer essa continha aqui, né? Vou descer os zeros, soma 8, 7 mais 6, 13, sobe 1. Nós vamos ter 438 mil médicos no Brasil. Porém, a população de médicos não vai se a população brasileira não vai se manter em 191 mil. Essa era a sacada. Senão você marcaria uma opção maior do que seria normal. Porque como o número de população brasileira seria menor, aumentaria o número de médicos por 1.000 habitantes. Nesse caso, nós vamos ter que a variação de 1990 até 2000 vai ser de 170 mil menos 147 mil. Isso daqui vai dar um total de 23 mil. E de 2000 até 2010, você vai ter 191 mil menos 170 mil. No caso, 21 mil. A média entre 21 e 23 é 22, o número que está em meio termo dos dois. Nesse caso, nós vamos pegar a população de 2010, que é 191 mil, e adicionar de 22 mil. Nesse caso, descemos os 3 zeros, descemos 2 mais 1, 3, 2 mais 9, 11, passo 1 para lá, 213 mil. Porém, nós ainda vamos ter que dividir isso daqui, que é 438 mil, por 213 mil. Cortamos os 3 zeros. Se a gente parasse para pensar, 438 é mais do que 2 vezes maior do que 213. Por quê? 213 vezes 2 é 426. Porém, é menor do que 3 vezes 213, porque
3 vezes 213 é 639. Então, essa opção ela é maior do que 2, menor do que 3. No caso, a letra D, que é nosso gabarito. Para fim de curiosidade, 438 dividido por 213 é aproximadamente 2,056. Coisa bem próxima de 206, né?